Olá, meu nono ano, tudo bom com vocês? Espero estar encontrando vocês muito bem no dia de hoje, tá? Hoje nós estamos aqui, eu estou aqui hoje, para nós concluirmos o primeiro bimestre. Graças a Deus nós conseguimos. Foi difícil, não foi fácil não. Tem sido dias difíceis, mas nós conseguimos, graças ao Senhor, chegar ao final desse bimestre. E hoje eu vou estar fazendo com vocês um trabalho avaliativo. Esse trabalho você vai imprimir aí em anexo, ou você vá até o Dantas, pegue esse trabalho já impresso, tá? E aqui vocês sigam as orientações. O que eu vou passar para vocês não tem nada novo. Coisas que a gente já conversou várias vezes ao longo desses anos. Primeiro, o nome no trabalho. O nome precisa estar completo. O número da chamada. Se você sabe, você coloca. Se não sabe, não precisa colocar. Que eu estarei olhando na listagem e colocando o número da chamada. Tá bom? Sem problema. O que eu preciso é do nome completo. Tá bom? Caneta. Usar caneta azul ou preta, não pode caneta de outra cor. O trabalho é um documento. Então, eu preciso que vocês utilizem a caneta azul ou caneta preta, tá bom? Evitar usar corretivo. Nas questões objetivas, não pode. Aquelas questões marcar X. As questões múltipla escolha, não pode. Vocês sabem que eu considero anulada a questão, né? Agora, as questões que você vai fazer um texto, aí você pode pode usar o link paper, tá? Mas não deixa aquela coisa feia, não. Faz um negócio bonitinho, tá? É um texto grande, que nós vamos ter texto para fazer, façam a lápis, depois passe a caneta. Sem pressa, meus amores, tá bom? Tudo com muita tranquilidade. Letra legível. Preciso entender a letra de vocês. Meus amigos aí com as letras incompreensíveis. Eu preciso compreender a letra de vocês, tá bom? E todo esse trabalho deve ser entregue à coordenação da escola no dia 4 de maio. No dia 4 de maio, vocês levem o trabalho para o Dantas Portugal, que logo em seguida a Érica vai estar marcando comigo o dia, vou estar recolhendo o trabalho para que eu faça a correção do trabalho de todos vocês, tá bom? Façam com calma, teve dúvida, voltem os vídeos, ok? Vamos lá? Então vamos ao trabalho? Vamos lá? Bom, no número 1 do trabalho bimestral de História, aqui do nono ano, tem um texto como a gente sempre faz nos exercícios, nas avaliações. Então, eu tenho um texto de abertura. Esse texto de abertura, tá? Está falando sobre uma mulher da Bíblia, que o nome é Débora. Eu vou ler o texto e logo em seguida eu vou orientar vocês o que é para fazer. Débora, cujo nome significa abelha, foi profetisa e a quarta juíza de Israel. Sua história está escrita na Bíblia Sagrada, no livro dos Juízes, capítulos 4 e 5. Ela, juntamente com Baraque, liderou os israelitas contra o domínio de Canaã, por volta do século 12 a.C. Apesar de Débora ser considerada uma juíza comum, ou seja, de causa ordinária, quer dizer, ela era uma juíza, ela não era militar, ela não era soldado, ela era juíza, tá? Ela ficou marcada por ser a pessoa que foi capaz de resolver o problema de fragmentação da tribo de Israel, reagrupando-as, chamando-as novamente
a fidelidade a Deus. Tá? Então, essa foi Débora. Débora era bastante virtuosa, mãe de família, profetisa, temente a Deus e líder militar. Hoje, existem mulheres que se colocam à disposição de Deus para atuar nas mais diferentes áreas. Muitas mulheres que se dispõem a defender o seu país, assim como Débora fez. Agora é com você. Redija um texto com no mínimo 10 linhas e coerente sobre a importância das mulheres na nossa vida e na sociedade. Tá? Então, esse momento aqui é para vocês fazerem um texto de 10 linhas sobre a importância das mulheres na nossa vida e na vida da sociedade. Eu coloquei aqui a Débora porque ela foi um destaque com relação a ouvir a voz de Deus, porque ela era profeta, ela era profetisa. Então, ela ouve a voz de Deus e ela passa aquilo para frente e ela consegue, nessa situação toda, ela passa para frente que ela vai contar as boas novas. Por isso ela era uma profetisa. E ela vai fazer algo diferente para aquela sociedade. E como nós estamos conversando muito sobre a questão de participação em conflitos mundiais e que nós estamos vendo na nossa disciplina, eu escolhi Débora por isso, porque ela participou no que acontecia no seu país. Ela não teve medo. Então, que outras mulheres você conhece e que fazem diferença nessa sociedade? Qual é a importância das mulheres na nossa sociedade? Escreva aí, é com você. O texto está aí para você fazer, tá bom? Com bastante calma e tranquilidade. Vamos para o número 2? Bom, no número 2, vocês vão analisar a imagem abaixo. Estou botando a imagem para vocês aí, coloridinha, bonitinha. Ok? Após analisar essa imagem, você vai escrever o lema da Revolução Russa. A imagem já me dá uma ideia do que a Revolução Russa buscava, certo? Tá aí nas bandeiras. Mas, quando eu digo lema, você vai dizer, o que a Revolução Russa está buscando? O que eles pretendiam com a Revolução Russa? É o que você vai fazer aí no número 2. Ok? Número 3. Sobre a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. É correto afirmar que você vai marcar o que afirma sobre a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Vou ler com vocês. Letra A. O governo brasileiro declarou guerra à Alemanha em 1914, após o torpedeamento de um navio carregado de café que acabara de deixar o Porto de Santos. B. O governo brasileiro manteve-se neutro ao longo de todo o conflito, devido aos interesses do ministro das Relações Exteriores, Lauro Miller, de origem alemã. C. A partir de 1916, o exército brasileiro participou de batalhas na Bélgica e no norte da França, com milhares de soldados desembarcados na região. D. O Brasil enviou uma missão médica, um pequeno contingente de oficiais do Exército e uma esquadra naval que se envolveu em alguns confrontos com submarinos alemães. Ou juntamente com a Argentina, o governo brasileiro
organizou uma esquadra naval internacional incumbida de patrulhar o Atlântico Sul contra as ofensivas alemãs. Qual é a resposta? Número 4. Abaixo estão duas afirmações. Uma está incorreta e a outra é correta. Vocês vão sublinhar a incorreta e depois você vai corrigir ela. Tá bom? Vamos lá. Primeira opção. Impedir a Alemanha de voltar a representar uma ameaça às potências vitoriosas, especialmente a França e a Inglaterra. A próxima. Perdoar a Alemanha, desobrigando-a de pagar uma dívida de guerra, orçada na época em 33 bilhões de dólares. Qual a que você acha que está errada? Você vai ver qual está errada e vai corrigir nas linhas abaixo a que está errada. Tudo isso aqui, vocês vão ver lá onde está falando sobre o Tratado de Versalhes. Molinho, vocês vão fazer isso aí, tá bom? Número 5. Relacione as colunas sobre os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial. Aí tá assim. 1 é revanchismo francês, 2 é paz armada, 3 de 1914 a 1918 e o 4 é Francisco Ferdinando. Vamos lá. Assassinato em Sarajevo. É a primeira. Foi o quê? Revanchismo francês? Paz armada? 1914 a 1918 ou Francisco Ferdinando? Segunda. Primeira Guerra Mundial. Revanchismo francês? Paz armada? De 1914 a 1918? Ou foi Francisco Ferdinando? Os franceses cederam os territórios da Alsácia-Lorena ao recém-unificado Império Alemão. É revanchismo francês? É a paz armada? É de 1914 a 1918? Ou é Francisco Ferdinando? Última. Desenvolvimento de armas nos países para se protegerem ou atacar no futuro próximo. É revanchismo francês? Paz armada? 1914 a 1918? Ou Francisco Ferdinando? Analisem aí. Número 6. A Primeira Guerra Mundial abalou profundamente todos os povos envolvidos e as revoluções de 1917 e 18 foram, acima de tudo, revoltas contra aquele holocausto sem precedentes, principalmente nos países do lado que estava perdendo. Mas, em certas áreas da Europa e em nenhuma outra mais que na Rússia, foram mais que isso. Foram revoluções sociais, rejeições populares do Estado, das classes dominantes e do status quo. Letra A. Você vai relacionar a Primeira Guerra Mundial e a situação da Rússia na época. Qual a relação da Primeira Guerra Mundial e a situação da Rússia nessa época? Tem relação? Que tem, que você está pedindo é porque tem. Qual é a relação dos dois? Tem alguma coisa a ver? Durante a Primeira Guerra aconteceu alguma coisa na Rússia? Letra B. Cite e explique um princípio da Revolução Russa de 1917. Tu vai pegar lá os princípios da Revolução Russa e você vai citar e explicar um. Citou e explicou. Ok? 1. Número 7. Escreva um pequeno texto, um relato,
sobre o significado do termo Belle Époque e qual era a sua característica na Europa no final do século XIX e início do século XX. Tem lá uma parte do livro toda falando sobre a Belle Époque. E você vai fazer um pequeno relato de como era, do significado do termo, sua característica na Europa. Façam com atenção, carinho e amor. Tá bom? 8. Escreva o nome do evento que se tornou o emblema da Belle Époque, ocorrido em Paris em 1900. Lá naquela paginazinha que eu falei do livro, que fala sobre a Belle Époque, você vai achar falando sobre esse evento em particular. Você vai só botar o nome do evento. Só isso, tá bom? Número 9. Escreva o nome dos países que fizeram parte da Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Mole. Já está lá, separadinho para vocês. No caderno de vocês, só botar. Tá bom? Só dizer o nome dos países. 10. Observe a imagem e leia o texto. Número 10. A imagem está aí para vocês. Enquanto eu estou lendo, vocês vão analisando a imagem. O odor fétido nos penetra garganta dentro ao chegarmos à nossa nova trincheira. À direita dos épanges, chove torrencialmente e nos protegemos com o que tem de lonas e tendas de campanha, afiançada nos muros da trincheira. Ao amanhecer do dia seguinte, constatamos estarrecidos que nossas trincheiras estavam feitas sobre um montão de cadáveres e que as lonas que nossos predecessores haviam colocado estavam para ocultar à vista os corpos e restos humanos que ali haviam. Eles estavam na trincheira, chegaram na trincheira e viram ali uns plásticos. Chovia muito. Eles falaram, os plásticos estão aqui para nos proteger. Mas, na verdade, os plásticos estavam escondendo os corpos. Já estavam ali. Vamos lá. O trecho e a imagem que nós falamos acima retratam uma fase da Primeira Guerra Mundial. Que fase foi essa? Foi a Guerra de Trincheiras, letra A? Foi a Guerra de Movimento, letra B? Foi a Guerra Química, letra C? Ou foi a Guerra Fria, letra D? Vamos lá? Queridos, bom trabalho para vocês, tá? Façam com muita atenção, muito cuidado. Entreguem direitinho na data, não deixem passar. Tá bom que vocês perderem a data e vai ficar difícil para fazermos a correção. Deus abençoe vocês. Um beijo até a semana que vem. Tá bom?